e passar para as companheiras um pouco do que vai ser tratado hoje, a dinâmica. Então eu quero convidar para participar dessa mesa agora, Maria Sufaneide Rodrigues. É a secretária de Assuntos Educacionais e Culturais da PIOESP. Seja bem-vinda. Eu vou começar com uma frase do Paulo Freire, que ele fala assim: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Hoje, para falar da questão educacional, é muito importante a gente começar por um aspecto que é fundamental, que é a questão da função social da escola, que é formar cidadãos e cidadãs, né? Que sejam capazes de compreender o mundo, de transformar essa sociedade que aí está. E a educação, ela procura desenvolver todos esses aspectos. Entretanto, nós sabemos que hoje a educação é um desafio não somente para os professores, mas também para os pais e para os próprios alunos, tá? A Constituição de 88, ela consolidou a educação pública como direito humano e subjetivo. Ou seja, a educação é um direito de todos e todas, né? E uma educação pública de qualidade, que infelizmente, nos dias atuais, a gente nem sempre pode contar com essa educação pública de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Nós temos N problemas que nós vamos falar ao longo da minha fala, porque também, assim, hoje, se tem um aspecto que é fundamental na questão educacional, que é o direito à educação na Constituição Federal, mas esse direito, muitas vezes, os pais, as mães, desconhecem ou conhecem muito pouco naquilo que a Constituição garante e muitas vezes passam a exigir também pouco desse direito, que é um direito a uma educação pública de qualidade. No artigo 205 da Constituição, está bem claro lá: educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o artigo 205 da Constituição, ele é claro quando fala no direito à educação e também na responsabilidade que as famílias têm em relação a esse direito. Não basta apenas conhecer o direito que o filho e a filha têm. É importante também conhecer o quê? A responsabilidade de como essa criança vai estar no ambiente escolar, como tem que ser cobrada uma educação de qualidade, tá? E, é claro, quando a Constituição coloca a educação como um direito, e dever do Estado, o direito da família, mas também nós temos os princípios, né? Que é igualdade de condições, que muitas vezes, assim, nós sabemos que quando trata da questão da igualdade de condições, nós não temos hoje na sociedade igualdade de condições, por exemplo, para todas as crianças aprenderem num ambiente que seja viável essa aprendizagem. Nós sabemos que, se você vai observar as escolas, eu vou falar mais do Estado porque eu não tenho muita experiência no município, mas se você vai observar as escolas do Estado, muitas vezes deixam muito a desejar no que tange a espaço, né? Tanto o espaço, não somente o espaço da sala, mas o espaço da escola em si, né? Que não tem um espaço adequado para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Falta laboratório, falta uma série de coisas nas escolas. E se é um direito do cidadão, se é um direito do pai e da mãe exigir uma educação pública de qualidade, também é uma responsabilidade dos pais cobrarem, tanto do Estado quanto do município,
em nível federal também, que se tem um espaço adequado, com condições adequadas também, para o pleno desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Quando fala na liberdade de aprender, isso é importante? Mas a liberdade de aprender, ela está intrinsecamente ligada a outras condições e a outros fatores que também são fundamentais para a aprendizagem do aluno. E aí eu vou tocar aqui num aspecto bem cruel, do ponto de vista da educação aqui no estado de São Paulo. Nós sabemos que nós estamos no maior estado da federação. Portanto, o pai pode pensar assim, o professor, ele ganha bem, ele tem um plano de carreira, ele tem as condições salariais, ele tem as condições de espaço para desenvolver o seu trabalho plenamente. E, na realidade, nós estamos no maior estado do Brasil que sequer o professor tem um plano de carreira. No estado, o professor, em pleno 2013, século XXI, os professores do estado de São Paulo ainda não têm um plano de carreira. O que significa um plano de carreira para a categoria? Significa o quê? Que o professor ele vai ter muito mais segurança no decorrer da sua carreira, quem está entrando, quem já está e quem já está para sair, que tem essa segurança, ele sabe exatamente, olha, eu vou ficar 25 anos trabalhando como professora e eu sei as reais condições em que eu vou ter uma ascensão salarial, uma ascensão no que se refere ao tempo de serviço. O professor de São Paulo não tem isso, gente. Então, vocês veem que o atraso ainda é muito grande. E mais que isso, se hoje a gente está convivendo em diversos setores com a questão da terceirização, isso já chegou na educação também, infelizmente. Em São Paulo, no estado, tem hoje 48 mil professores contratados em regime de escravidão. Dá para acreditar, gente? Não dá, né? Por quê? Porque é um professor que se chama categoria O. É um professor que não passou por concurso público porque o Estado não ofereceu. Tá? Ele terminou a faculdade, ele entrou, passou a trabalhar e não tem sequer os direitos que o efetivo tem e que o professor categoria F com estabilidade tem. Esse professor categoria O, vou citar um exemplo bem básico. Por exemplo, o professor efetivo, ele tem 6 abonados garantidos por ano, como todo trabalhador tem algumas abonadas, para também cuidar um pouco da sua vida particular, né? Esse professor categoria O, ele tem direito a 2. Se morre um ente querido, a mãe e o pai, o professor efetivo e o professor que tem estabilidade, que é o categoria F, tem direito a 8 dias, ele só tem direito a 2 também. Então é assim, chega o final do ano, corta-se o contrato dele para ele não receber 13º e férias. Aí, a princípio, ele ficava trabalhava um ano e ficava um ano parado. Mexeu-se no projeto, por quê? Porque São Paulo está tendo um apagão de professores, está tendo falta de professores. Somente aqui na capital faltam 30 mil professores. Então, eles voltaram atrás, nesses 200 dias, o professor ficar sem poder renovar o contrato, passaram a 40 dias. Diminuíram esse espaço por conta da falta de professor mesmo. Então, no que tange a questão da valorização dos profissionais de educação, nós estamos muito aquém daquilo que deveria acontecer numa grande metrópole como São Paulo. E aí vocês vão entender também por que muitas vezes na gestão democrática nós temos diversos problemas também. E recentemente nós saímos de uma greve, sexta-feira, que foi extremamente difícil o término da greve. Por quê? Nós apontávamos para esses pontos que ainda tem que se resolver e também para um plano de carreira urgente, porque todo trabalhador tem que ter o seu plano de carreira, né?
tem que saber o momento de ascender na carreira e tudo. Então, a greve foi por conta disso. E muitas vezes, alguns pais me pararam, Sufaneide, por que a APOESP está solicitando ajuda aos pais? Porque um dos informes da APOESP era que os pais não mandassem os seus filhos para as escolas. Por quê? Porque no período de greve, o que acontece? Muitas vezes fica uma parte dos professores trabalhando e a outra parte em greve, que nunca entra todo mundo ao mesmo tempo numa greve. E o aluno, se ele fica assistindo parte das aulas com os professores que não estão na greve e deixa de assistir a outra parte, significa que na hora da reposição dessas aulas, o aluno tem a possibilidade de repor todas essas aulas sem prejuízo nenhum. Por isso que a gente fez essa reivindicação para que os pais não mandassem seus filhos, né? É importante, assim, por exemplo, os pais saberem como é que está estruturado a política educacional no Brasil. Nós temos a União, Distrito Federal, município, estados e as suas competências. Eu acho que vocês já ouviram falar muito, por exemplo, hoje, trabalhar no sistema de colaboração. Os entes federados, né? Trabalhar no sistema de colaboração. O que significa isso? Que o Distrito Federal, o Estado e o município, eles têm que se organizarem. Um não vai interferir no trabalho do outro, mas tem que procurar uma organização para que essa educação ela tenha, de fato, qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Que muitas vezes, assim, o filho está no município, tem uma dinâmica na organização curricular do município. Vai para o Estado, tem uma outra organização curricular diferenciada. E muitas vezes, quem sai prejudicado nesse aspecto? O aluno, não é verdade? Porque ele sai de uma estrutura de uma forma e passa a vivenciar uma estrutura de outra forma. E as mães, assim, têm reclamado muito da falta de aprendizagem dos filhos, não é verdade? Se você for conversar hoje com pai e mãe, é o que mais eles colocam. Nós temos, por exemplo, a competência privada da União legislar sobre a questão da LDB. Temos também a questão da própria Constituição que garante. A Lei de Diretrizes e Base, ela é bem clara no que diz respeito à questão da qualidade da educação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, a União, ela responde com 18%, o Estado 25%, o Distrito Federal 25%, o município com 25%, que deveria ser gastos com a educação. Mas nós sabemos que nenhum deles chegam a esse patamar de gasto com relação à educação. Por isso que é importante, hoje, e se fala muito, o regime de colaboração. Por que a gente discute tanto esse regime de colaboração na educação? Para que se tenha uma universalização do ensino. Porque se você universaliza o ensino, você vai ter um ensino de qualidade para todos. Você vai ter a preocupação de trabalhar projetos diferentes para lugares diferentes. Por exemplo, eu trabalhei como professora, sou recém-aposentada, tá? Com meus 5.4 já. Trabalhei 25 anos aqui na rede estadual aqui em São Paulo e trabalhei 11 no Ceará, que pelo meu sotaque vocês já perceberam, né? Apesar de muito tempo em São Paulo, ainda tem um sotaquezinho carregado, né? E o nome Sufaneide, né, gente? E depois eu vou contar a história do Sufaneide, viu? Então, é importante trabalhar no regime de colaboração, sim, para universalizar o ensino de forma que nós possamos ter uma educação pública de qualidade e adequada para todos. Eu trabalhei 12 anos na freguesia do Ó. Tem alguém na freguesia aqui? Então, trabalhei 12 anos, 3 pessoas da freguesia, ali na escola Souza Pena, que é bem centralizada ali no Largo do Clipper. Mas, como secretária de Assuntos Educacionais, eu andei todas as escolas do Carumbé, Jardim
Damasceno, Jardim Elisa, Maria. Então, me colocar o carro, fechar os olhos, e o carro já vai certinho para todas essas regiões, essas escolas, porque eu costumo visitar. E se você, até na questão da violência, vocês vão ver que esse aspecto ele é diferenciado. Se a gente tem projetos educacionais, esses projetos têm que estar disponíveis para as escolas centrais. Trabalhei numa escola aqui do lado também, aqui na Antônio Raposo, na Lapa, o Anhanguera. O que acontece muitas vezes? Essas escolas mais centralizadas, elas têm projetos diferenciados. E nós sabemos que aonde nós temos a maior demanda e os maiores, assim, as maiores necessidades mesmo são nas regiões mais periféricas. E não é porque é periferia, não. É porque as pessoas deixaram de olhar para essa periferia com aquele olhar de mais responsabilidade, mais preocupação, né? E muitas vezes o aluno nosso, ele sai do município sem saber ler e escrever. Ele vai para o estado, aí ele vai se deparar com um projeto que se chama promoção automática, que deveria ser progressão continuada. Qual é a diferença da progressão continuada para a promoção automática? E vocês vão entender por que os filhos e as filhas de vocês saem muitas vezes sem aprender aquilo que deveria aprender de primeira a quarta série, de quinta a oitava e no ensino médio. A progressão continuada, ela é um projeto do nosso amigo Paulo Freire, né, que tanto se dedicou à educação. Só que quando o Paulo Freire construiu esse projeto, aqui no Brasil ele não teve muita, não teve uma simpatia muito grande por parte dos educadores. Ele desenvolveu esse projeto lá fora. Quando o brasileiro, muitas vezes, ele valoriza muito o que acontece lá fora, né? Ao invés de valorizar a experiência nossa aqui do Brasil. Quando viram que a experiência dele deu certo lá fora, trouxeram, que ele retornou ao Brasil, ele começou a implantar nas escolas municipais aqui em São Paulo, na época da prefeita Luísa Erundina. Só que, na sequência, a Erundina não foi reeleita e teve esse corte desse projeto com o Paulo Freire. O Estado de São Paulo não tinha mais uma saída, porque você sabe que o Banco Mundial, ele empresta dinheiro, mas ele quer retorno, né? Então, o Estado de São Paulo começou a pegar dinheiro emprestado e não tinha retorno em termos de uma qualidade de ensino. Então, na época do Mário Covas ainda, o que o Mário Covas fez? Vamos instituir a progressão continuada, que se tornou uma promoção automática. Muitas vezes eu falo para as mães, é uma promoção abaciada mesmo, né? O que significa isso? O aluno de primeira a quarta série, ele só é retido na quarta série. Da primeira série para a segunda e para a terceira série, o aluno passa automaticamente. De quinta a oitava, ele só é retido na oitava série. Da quinta para as mães, tem algumas mães já balançando a cabeça porque tem experiência com os filhos, né? Da quinta até a sétima série, esses meninos passam automaticamente, tendo aprendido ou não o conteúdo necessário para esta série, eles são promovidos, tá? Agora, por que aconteceu isso aqui em São Paulo? Primeiro, foi um projeto que não foi discutido com os professores, que estão no dia a dia na sala de aula. Não foi discutido com os pais. Porém, eles precisavam dar uma roupagem nova na educação no estado de São Paulo. Eles precisavam apresentar dados de promoção de aluno, que era muito pequena. A promoção dos alunos, se fosse comparar com o número de retenção, elas chegavam muito próximo. Não que os professores optassem pela retenção,
mas por conta da falta de aprendizagem dos alunos. E aí criou-se esse projeto, o aluno, e aí é muito importante a presença da família, até mesmo para questionar. É um projeto que está instituído e que os pais, muitas vezes, não questionam. E quem vai ser prejudicado são os filhos e as filhas de vocês. Porque é uma exclusão postergada. Não acontece no momento, mas lá na frente acontece. Por que na frente acontece? Porque esse aluno termina a 8ª série, ele não está preparado para fazer o ensino médio, ele termina o ensino médio também despreparado, porque esse professor do ensino médio, ele fica na tentativa de recuperar esse tempo perdido da 5ª à 8ª série. Ao invés de trabalhar o conteúdo do ensino médio, muitas vezes o professor volta, e eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu sou professora de língua portuguesa, muitas vezes tem que retomar esse conteúdo de 5ª à 8ª série que o aluno não aprendeu para poder avançar com esse aluno no ensino médio. E aí, o nosso aluno, os filhos e as filhas de vocês, estão terminando o ensino fundamental, de 1ª à 4ª série, de 5ª à 8ª série, o ensino médio, sem estarem preparados nem para a universidade, nem para o mundo do trabalho. E aí, quem vai sair perdendo são os filhos da classe trabalhadora. Porque a universidade pública, que deveria ser para todos, acaba sendo de alguns. De alguns. Quais são esses poucos? Os filhos das pessoas que têm condição de pagar uma escola particular, de colocar seu filho num cursinho, né? E os filhos da escola pública, que deveriam ter acesso à universidade, ter o direito à universidade, ele acaba optando por qual ensino? O privado, né? Por isso que tem tanta une na vida, né? Une isso, une aquilo, une mais alguma coisa. E por que a cada ano abre-se tanta faculdade sem qualidade nenhuma, sem compromisso com a formação, com a educação, e mais assim, pensando na questão financeira mesmo, né? Ela é um exemplo de experiência dela na universidade. Por que os alunos hoje estão chegando nas universidades, seja pública, seja particular, com tantos problemas? Porque ele está sendo aprovado automaticamente. Então, é hora ainda de pais e mães reivindicarem uma educação pública de qualidade, né? Porque o próprio aluno internaliza essa questão do eu vou passar automaticamente, por que eu vou me preocupar em estudar? E aí também, de uma certa forma, cria violência entre os próprios alunos. Por quê? Você imagine você pegar uma 8ª série com 40 alunos, 45 alunos, em que você tem 20 alunos que sabem ler e escrever e 25 que não sabem ler e escrever. O que esse aluno vai fazer que não sabe ler e escrever? Ele vai aprontar alguma coisa para chamar a atenção. Aí você fala, a culpa é desse menino, a culpa é da mãe desse menino que não dá educação para esse menino. Mas a culpa, a responsabilidade, não digo culpa, a responsabilidade, em parte, está no sistema educacional que tem tratado as crianças dessa forma, tá? E aí, qual vai ser o desafio nosso daqui para frente? Primeira coisa, a questão do financiamento da educação. Nós temos que criar mecanismo para que se destine mais verbas para a educação, tá? E isso, assim, nós temos no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, o PNE, que está sendo discutido há muito tempo, né? E nós temos que apressar um pouco essa discussão, até porque nós precisamos de definições com relação à questão da educação. Por exemplo, a gente fala muito do 10% do PIB para a educação. Nós sabemos que hoje
não chega nem próximo desses 10%. Mas nós temos que alcançar esses 10% do PIB para a educação para que nós possamos ter uma educação de mais qualidade. Nós temos uma luta muito grande de 100% do royalties, do petróleo, né, isso, para a educação, que está sendo travada uma guerra dentro do Congresso Nacional. E também tem a questão dos rendimentos do fundo do pré-sal. Muitas vezes, assim, pais e mães, quando escutam essas notícias na televisão, falam: isso não faz parte do meu mundo, mas faz parte sim. 10% do PIB, 100% do royalties, o rendimento do pré-sal, tudo isso faz parte e temos que nos preocuparmos. Porque se nós queremos uma educação pública de qualidade para os nossos filhos, para as nossas filhas, nós temos que nos preocuparmos também com essas coisas que estão sendo discutidas em nível nacional, né? Porque são coisas que vão, de uma certa forma, ajudar na questão da educação. Tá? E aí se fala muito no conceito de qualidade da educação. Por que a gente fala muito nessa questão do conceito de qualidade da educação? Porque nós queremos uma educação pública de qualidade para todos. Desde a creche, pré-escola, até o nível superior. Não é uma preocupação nossa, gente? Quem não quer uma creche de qualidade para o seu filho? Quem não quer uma pré-escola de qualidade para o seu filho? Quem não quer um nível médio, nível superior de qualidade para o seu filho? Né? Então, são preocupações, quando se fala em qualidade da educação, a qualidade está inserida desde a creche até o ensino superior. Porque, olha, eu tive o prazer de ser professora alfabetizadora por um período de 5 anos. E eu sempre falo para as minhas colegas de língua portuguesa que toda professora de língua portuguesa deveria passar pela experiência de ser alfabetizadora. Porque você sente, desde o princípio, a dificuldade que o aluno tem e também a rapidez que o aluno tem na aprendizagem. Porque nossas crianças são inteligentes. O que nos falta são condições adequadas para os professores, sobretudo, dar essa educação de qualidade. Porque você imagine, você trabalhar com 40, 45 alunos, como é que você vai alfabetizar todas as crianças com o mesmo nível de qualidade, gente? Humanamente impossível. Por isso que nós, da PUES, a gente vem batendo há anos o mínimo de 25 alunos, o máximo de 25 alunos por sala. Porque isso vai resultar em qualidade, qualidade na aprendizagem, qualidade, sobretudo, na convivência das crianças. Porque uma coisa é você estar com 20, 25 crianças convivendo entre si. Outra coisa é que você tem um olhar para todas e todos que ali estão. Com um pouco de dificuldade já, mas você tem. Outra coisa é você estar com 40, 45 alunos. Como é que você vai ter um olhar para 45 alunos e você perceber com rapidez quem está com dificuldade de aprendizagem, quem ainda não conseguiu dar o estalo na leitura, porque a criança é muito inteligente. É uma coisa, assim, surpreendente. Você pegar uma criança hoje, começar a mostrar as primeiras letras do alfabeto, depois mostrar como é que se junta para formar a palavrinha. Quando você menos espera, gente, tem alguém ali lendo, você fala assim, não, eu não acredito, né? É uma coisa assim, é uma experiência assim, que não dá pra gente, que quem não passou ainda não dá para saber e sentir, né? Agora, tem uma questão que fala da aprendizagem dos alunos, que eu já citei um pouco a questão da promoção automática, mas também nós temos um desafio hoje muito grande, que é a questão do acompanhamento da família. Nós sabemos que é muito importante a colaboração da família no que tange à educação de seu filho. E hoje, como é que nós temos uma família? Bem diferente
Eu não sei, acho que tem poucas da minha época aqui, né? A Cida, talvez, algum pouco. Então, antigamente, as nossas mães, elas não trabalhavam fora, né? Elas eram apenas do lar. Então, elas tinham acompanhamento, por menos que elas a escolaridade delas, mas elas tinham condição de ter um acompanhamento no dia a dia. Hoje, o que é que acontece? A mãe levanta, muitas vezes, é raridade uma mãe levantar às 6 horas da manhã. Geralmente é 5 horas da manhã, né? Para já encaminhar alguma coisa, as cabecinhas aí tudo assim, ó. Para já encaminhar alguma coisa, né? Pegar o filho, tirar da cama, dar banho e sai correndo para o trabalho, sai um para um lado e outro para o outro, né? Ou saem os dois para o mesmo lado, mas deixa o filho na escola, já com a preocupação, quem vai pegar, a minha vizinha, será se pode pegar meu filho hoje? E isso, essa ausência que não é programada, mas que tem sido a experiência maior que a gente vê é da mãe, assim, não ter esse espaço para sentar com seu filho, fazer uma atividade, cobrar do filho uma atividade. E isso, assim, muitos pais falavam para mim, a professora, ele não leva nada para casa todo dia. Eu digo, como? Mas o professor dá atividade para casa. Eu pergunto, ele fala que não tem nada. Então, uma coisa é a pergunta, que pode ser o menino de primeira, a quarta série, pode ser de quinta, a oitava, pode ser no ensino médio, né? Uma coisa é perguntar, outra coisa é sentar, ter 1 hora, 1h30, 2 horas, para sentar, falar, olha, o que você fez hoje na escola? Qual a atividade que seu professor pediu hoje para casa? Qual a explicação que ele deu do conteúdo? O que você viu em matemática, o que você viu em português, em ciências, em geografia? Vamos sentar, vamos ver o que tem de atividade. Muitas vezes, não tem, né? Agora, por que não tem? Porque muitas vezes, essa cobrança, ela acontece esporadicamente. E eu sempre falo para os pais. Quando a gente volta com o milho, eles já têm comido fubá e tudo mais, né? Eles sabem muito bem como é que dá uma enganadinha, né? Então, não tem atividade, não tem nada. A professora deu alguma coisa? Não deu nada. Quer dizer, ele ficou de 7 horas da manhã até meio-dia e 20, só olhando para a cara dos professores. Entrava e saía, ele dava uma olhadinha, de um bom dia e não acontecia nada. Um boa tarde. Mas, assim, eu não estou responsabilizando pais e mães, mas é um aspecto que nós temos muita dificuldade. Você vê nitidamente a aprendizagem do aluno que tem uma cobrança por parte dos pais, que tem um acompanhamento por parte dos pais no dia a dia, e aquela criança que não tem esse acompanhamento, que não tem essa presença física de cobrança todos os dias. E essa ausência, gente, eu posso falar para vocês, é o mais prejudicial aos filhos de vocês. Porque esse hábito de leitura, de estudo, você tem que criar desde pequenininho. Por quê? Se você não cria esse hábito de leitura, de estudo desde pequenininho, não adianta você querer fazer isso lá na 8ª série, lá no ensino médio, porque você não vai conseguir. E nós sabemos que hoje, se tem uma coisa que é fundamental para o nosso aluno, é a leitura. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós dedicamos muito do nosso tempo para ler ou assistir a cultura inútil e muitas vezes não ensinamos nossos filhos aquilo que é mais útil para a vida dele. Olha, ela está fazendo doutorado. Pergunta se em algum momento da vida dela, quando ela terminar o doutorado, se ela vai poder parar de estudar. Não. O professor nunca pode parar de estudar.
E a leitura hoje, ela faz um diferencial muito grande. A leitura e a escrita faz um diferencial muito grande. E nós precisamos criar esse hábito de cobrar dos nossos filhos, meus já estão na universidade, é essa questão de ter esse espaço para estudar e para ler. Porque muitas vezes o domingo não fica o dia inteiro, ou a tarde inteira no Gugu, na Eliana, no Faustão, coisas assim que não têm muita importância para a vida deles. Então, é cavar mesmo esse espaço. Eu estou falando como professora experiente de sala de aula, que tive problema a vida inteira nessa questão da aprendizagem. Tá? Pais, professores de escola têm que caminharem juntos. Os pais têm que estarem, por exemplo, dentro da escola, não apenas quando é convidado para uma reunião, para falar assim a média do filho, mas tem que criar o hábito de visitar a escola sempre que puderem. Porque tem que saber, olha, como é que está o comportamento do meu filho aqui, como é que tem sido a aprendizagem dele, porque muitas vezes, por conta dessa correria, os pais só se preocupam com o resultado final, que é a nota. Né? No dia da reunião, eu vou na reunião porque eu preciso saber da nota do meu filho. Dificilmente você escuta um pai falar assim, eu preciso saber da aprendizagem do meu filho. Né? O que nós escutamos mais é o quê? Preciso saber da nota do meu filho. E a nota, sempre falo para as mães, a nota é resultado do quê? Da aprendizagem. O tempo está... Pode ficar tranquilo. Tá. Vou dar até para sobrar espaço para o debate, né? Então, eu vou entrar agora numa questão que é o desafio de vencer a violência nas escolas. Recentemente saiu uma pesquisa da APOESP. Nós temos 84% dos professores que tomaram conhecimento de casos de violência no interior das escolas estaduais. Eu vou falar das estaduais, tá? 84%, gente. Olha o índice. Aí, que tipo de violência eles tomaram conhecimento? Xingamento ao professor, uso de droga, disputa de espaço, porque hoje, dentro da própria escola, muitas vezes assim, os pais falam assim, olha, estou indo trabalhar, estou deixando meu filho na escola, estou tranquila. Hoje vocês se sentem assim? Não, né? Não. Por quê? Porque nós sabemos que no espaço escolar hoje tem de quase tudo. Desde a violência do xingamento até a violência que hoje está preocupante demais, que é a questão de uso de drogas. Né? Então, quando você vê uma pesquisa do Data Popular, que é que nós sabemos que tem uma veracidade muito grande na sociedade, colocar que 84% dos professores já tomaram conhecimento de algum tipo de violência, isso é muito preocupante. Tá? 4 em cada 10 professores já foram vítimas de violência dentro da escola. 4 de cada 10 professores. Olha, é muito raro você entrar numa escola, por exemplo, de 1ª a 4ª série, e você ouvisse algum professor falar que aconteceu algum tipo de violência. Hoje, você não escuta só na escola de 1ª a 4ª série, não. Você escuta da 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª série no ensino médio. Há uns 20 dias atrás, eu estava visitando uma escola e a professora estava chorando porque tinha sido violentamente chutada por um aluno da 4ª série.
Nós sabemos que hoje os meninos são grandes, né? A criançada hoje cresce rápido, sobretudo o menino, ele se pega uma estrutura de homem muito rápido, né? E muitos meninos de quarta série já não são meninos pequenininhos, tem meninos grandes. Você escutar um aluno de quarta série que chutou uma professora, porque foi separar uma briguinha entre ele e um coleguinha, e ela acaba sendo a prejudicada muitas vezes, você fala assim, não é verdade, né? O menino de primeira a quarta série, ele não tem esse nível de violência. Mas, infelizmente, acontece isso. Tem uma coisa também que, muitas vezes, acaba aumentando a violência na escola. Que é quando os professores, não vou dizer que os professores estão 100% sempre corretos, mas na maioria das vezes, quando o professor chama o pai ou a mãe à escola, é porque ele está tendo problema de fato com a criança, e muitas vezes esse fato não é ouvido e analisado como deve ser pelos pais. E isso vai criando uma coisa que a gente sempre observa nas escolas, que é o fato de você chamar o pai, chamar a mãe, tentar resolver um problema, e o filho não perceber por parte dos pais que eles deram de fato o valor real que deveria ter dado àquela conversa. E isso deixa o filho muito à vontade, muitas vezes, para continuar cometendo algum tipo de violência na escola. Porque quando a gente fala de violência, não é só a violência que vai lá, dá um tapa, chuta a professora. É a questão do xingamento também. Muitas vezes a violência verbal, ela agride muito ao professor. E hoje nós temos também a violência que está aí, que muitas vezes vai para a internet. Quantas vezes a gente tem visto aí notícias de briga de aluno, que acaba sendo espaço para essa mídia que valoriza muito esse tipo de violência, e fica repetindo diversas vezes, né, sem abrir um debate real sobre o porquê dessa violência. No penúltimo ano que eu trabalhei antes de aposentar, uma colega, professora de matemática, os alunos do terceiro ano simplesmente colaram nas costas dela. Não me chupe porque eu já sou um bagaço. E a professora, inocentemente, não percebeu que tinha aquela placa nas costas dela, continuou ministrando a sua aula e a sala começou a dar risada e tiraram foto, né, da frase que colocaram nas costas da professora, tiraram foto e ela foi embora sem saber o que tinha acontecido. Quando foi à tarde, um aluno da turma resolveu ligar para a escola porque viu que já estava na internet. E aí, rapidamente, você sabe que aparece uma coisa na internet, se você denuncia, eles tiram do ar, né? Mas você tem que ver e já imprimir. Porque nós fomos até a delegacia e o delegado orientou, olha, viu coisa dessa natureza, você tem que imprimir imediatamente. Porque você pode, ao passo que você chama a mãe, chama o pai, conversa, relata todo o fato, você vai à delegacia, faz um BO, quando você retorna, você não tem mais a prova. Porque já foi retirado. Então ver, imprimir e já guardar a prova. Então assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes os pais não têm a dimensão do quanto está sendo acontecendo esse tipo de violência no espaço escolar. Aí o pai e a mãe falam assim, eu não criei meu filho para isso, nem eduquei para isso. Nós sabemos o quão o pai e a mãe lutam para dar uma educação, lutam para dar uma formação,
adequada para o seu filho. Só que nós temos, uma coisa é o filho no seu mundinho lá em sua casa. Outra coisa é ele dentro de um grupo, que ele quer, até muitas vezes, para se reafirmar no grupo, ele tem que muitas vezes contribuir com esse tipo de coisa dentro do espaço escolar. Nós temos dados da pesquisa, por exemplo, que muito quando se fala em violência nas escolas, a população acha que o professor não é prejudicado com isso. E fala muito do adoecimento dos professores. E muitos pais falam assim, esse professor é vagabundo, essa professora não dá aula, falta demais. Mas não percebe que por trás de tudo isso tem toda uma questão de saúde que envolve o professor. Porque imaginem vocês têm um filho, 2 filhos, muitas vezes 4 filhos em casa. Não é difícil lidar com 4 cabecinhas diferentes? É difícil, né? Aí você imagina o professor que tem que lidar muitas vezes com 60, 50 alunos na sala de aula. Eu, de língua portuguesa, eu tenho, por exemplo, a minha carga horária permite, como é maior, eu tenho 6 aulas, muitas vezes até 7 aulas, numa mesma série, então permite que eu pegue menos turma. Mas você imagina aquele professor de história que tem 2 aulas, às vezes uma aula, dependendo do ano, por sala. Quantas turmas ele vai pegar para constituir a sua jornada? Muitas vezes passa pela mão desse professor, dessa professora, quantos alunos durante o dia? Quantas cabeças diferentes? Quantos conflitos esse professor tem que mediar durante o dia? Né? Isso, ele vai absorvendo toda essa carga de acontecimento. Em algum lugar vai ter que respingar e esse professor adoecer. Quando vocês escutarem na televisão, que sai muito, gente, a mídia, tudo que acontece de mazela na educação, de quem é a responsabilidade? Do professor. Mas não vê assim, não olha as condições de trabalho em que esse professor está inserido, não vê quais as condições salariais que esse professor também enfrenta no dia a dia. Tem que trabalhar muitas vezes em 3, 4 escolas, né? Como também vocês têm que trabalhar muitas vezes em mais de um lugar, né? E aí, olha só, na pesquisa nós temos, por exemplo, 37% de professores com hipertensão arterial, 41% com problema de rouquidão, 49% com transtorno de ansiedade e, pasmem vocês, 57% com depressão. É bem assim, preocupante. E não tem, por parte da Secretaria Estadual de Educação aqui em São Paulo, nenhum programa que trabalhe essa questão da violência nas escolas. Tá? Então, muitas vezes, o problema, ele acontece, ele existe na escola, porque eu acho que a violência, quando institui um projeto dessa natureza, que o aluno passa automaticamente, já é uma violência contra o aluno. E as outras diversas violências que ocorrem na escola. Né? Por que está sendo colocado na mídia? É raro uma semana para não sair um caso de violência nas escolas. É por conta da falta de condições de trabalho mesmo. Muitas vezes o aluno tem um espaço pequeno na hora do intervalo. Você imagina um pátio que muitas vezes é um pouco menor que esse espaço que nós estamos até lá fora. Na hora do intervalo para colocar 1.000, 1.500, 1.200 alunos. É muito difícil, né? Então, a violência, ela acontece de diversas formas na escola. E os pais podem contribuir com isso? Pode. De que forma? Orientando os seus filhos que ele não é obrigado, muitas vezes, a se inserir em grupos
para ter uma autoafirmação. Ou para ser bonzinho com um coleguinha, que muitas vezes começa assim, né? E ter muito cuidado, por exemplo, no entorno da escola em que seu filho estuda. Porque muitas vezes no entorno da escola em que seu filho estuda, muita coisa é oferecida para ele e o pai sequer sabe o que está sendo oferecido, tá? Bom, acho que no geral era isso, acho que eu já falei demais, né? Mas vocês, pais e mães, são nossos parceiros na educação. Precisamos muito, muito da ajuda de vocês, da colaboração de vocês, da presença de vocês, até porque nós queremos um ensino de qualidade e queremos que seus filhos e suas filhas, de fato, saiam preparados para a universidade pública e para o mercado de trabalho. É isso que nós queremos para os filhos da classe trabalhadora. E vocês são fundamentais nesse processo, tá? Muito obrigada.